Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali, radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena tem prêmio acumulado em 50 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. Plataforma AZ ajuda alunos na preparação para o Enem. Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto seleciona estagiários. ETEC Bebedouro prossegue com a semana jurídica. Prefeitura quer contratar empresa para reconstrução de ponte. Lives para apresentar as graduações do IMESB e interagir com a comunidade. Sebrae aqui Bebedouro atende em novo horário. Esvaziamento e concentração é o tema do editorial. Os jogos pelas eliminatórias, as Copas do Brasil e Paulista e o Sub-23 da segundona. Tite diz que jovens vão criando casca e elogia Everton Ribeiro na seleção brasileira. Em preparação para Tóquio, seleção olímpica perde de virada para o Egito. Quarta-feira, 18 de novembro, Primavera Brasileira, Lua Nova. Este é o dia de número 323 de 2020. Aqui e Ali Notícias, edição número 5003. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental.
Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora nesta quarta-feira em Bebedouro e na micro-região. O pôr do sol se dará às 18h34, temperatura máxima de 29 graus, umidade relativa no ar 80%. Para amanhã, quinta-feira, também sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, temperatura máxima de 26 graus e mínima de 16. A previsão de chuva para Bebedouro hoje é de 22 milímetros. Comemoram-se hoje, 18 de novembro, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, Dia Nacional do Notário e do Registrador, Dia da Independência de Marrocos em 1956, cuja capital é Rebate, Dia da morte de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, em 1814, notável escultor brasileiro, e o Dia da Independência de Omã, em 1970, cuja capital é Mascate. Hoje, 18 de novembro, é o dia de dedicação às basílicas de São Pedro e de São Paulo. Na celebração do Ano Santo, romeiros visitam as basílicas maiores em Roma, São Pedro, São Paulo, São João de Latrão e Santa Maria Maior. A de São Pedro, lembrada hoje, foi consagrada em 18 de novembro de 1626 pelo Papa Urbano VIII. A de São Paulo foi destruída por um incêndio em 1823 e depois reconstruída e consagrada pelo Papa Pio IX em 10 de dezembro de 1854. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 18 de novembro de 1936, a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini reconheceram o governo do general nacionalista Francisco Franco na Espanha. Em 18 de novembro de 1960, Éder Joffre recebeu o título mundial de peso galo ao vencer o campeão mexicano Eloy Sanchez. No dia 18 de novembro de 1978, o líder espiritual Jim Jones induziu 900 fiéis a cometerem suicídio na selva tropical da Guiana. Eles tomaram uma mistura de suco de frutas, cianureto, analgésicos e tranquilizantes. E em 18 de novembro de 1993, na África do Sul, uma nova Constituição Democrática foi aprovada, dando aos negros o direito de voto e acabando com o apartheid, o regime de segregação racial. Aqui e Ali, radiotv.com. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2319 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de hoje. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado hoje, mas às 8 da noite. O prêmio previsto para quem acertar as 6 dezenas é de R$ 50 milhões. Boa sorte! As principais notícias nacionais nesta quarta-feira. O Amapá registrou um novo apagão nesta terça-feira por volta das 9h05 da noite.
Na capital, Macapá, apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores não tiveram interrupção. O operador nacional do sistema confirmou que chamou de uma ocorrência no Amapá. Os moradores de 13 dos 16 municípios do estado enfrentam problemas no fornecimento de energia desde o dia 3 de novembro. Nesta segunda-feira começaram a ser descarregados os 37 geradores termoelétricos que devem garantir de forma provisória o retorno de 100% da distribuição de energia. A revista científica The Lancet lançou resultados positivos sobre as primeiras 2 fases de testes da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e que está na 3ª etapa dos ensaios clínicos no Brasil. O estudo, feito com 1.743 voluntários, mostrou segurança e resposta imune satisfatória durante as fases 1 e 2. Vale lembrar que a fase 2 dos testes de uma vacina verifica a segurança e a capacidade de gerar uma resposta do sistema de defesa. Normalmente, ela é feita com centenas de voluntários. Já a fase 1 é feita em dezenas de pessoas e a fase 3 em milhares. É na fase 3 que será medida a eficácia da vacina. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil nos últimos 7 dias foi de 557, a maior desde o dia 12 de outubro. O país registrou 676 óbitos pela doença nas últimas 24 horas, chegando ao total de 166.743 óbitos. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 5.909.002 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 14 estados, mais o Distrito Federal, apresentaram alta na média móvel de mortes. Documentos mostram que uma ação do governo federal facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Mais cedo, durante uma reunião do BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que divulgará a lista de países que compram madeira ilegalmente extraída das florestas brasileiras, mas criticam o país em razão do desmatamento. Greenpeace Brasil, Instituto Socioambiental e Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente entraram na Justiça em junho contra uma decisão tomada pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, que flexibilizou normas para exportação de madeira brasileira. A decisão foi tomada depois de um pedido das madeireiras. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param, confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Aqui Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, Plataforma Z ajuda alunos na preparação para o Enem.
Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, Solbira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Solbira. Solbira. Solbira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Muito bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, ontem, terça-feira, dia 17 de novembro, a concessionária de rodovias TEB realizou apenas 11 atendimentos aos usuários e não teve registros de acidentes nas rodovias sob a sua administração. Carol? Tudo tranquilo, então. E quem precisar do auxílio da TEB é só acionar o 0800, Osmar. Isso mesmo. Precisando de nosso auxílio, estando nas rodovias, basta ligar no 0800 55, ou melhor, 0800 055 1167. 0800 055 1167, né? Esperamos que a tranquilidade de ontem seja estendida para hoje, né? Estamos com tempo de chuva aí, então o motorista tem que tomar cuidado ao pegar a rodovia, reduz a velocidade e cuidado com as ultrapassagens, não é, Carol? Inclusive ontem nós tivemos muitas localidades aqui próximo a Bebedouro com queda de granizo, né? Então, queda de granizo, alguns pontos das nossas rodovias ontem tivemos quedas de árvore, né? Então tem que tomar cuidado, bastante atenção e velocidade reduzida, tá certo? Tá certo, muito obrigada pelas informações, pela orientação, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Líder em redação do Enem e referência em aprovação em vestibulares prepara um conjunto de ações para orientar os alunos. O foco da metodologia AZ no ensino médio é garantir alta performance aos estudantes com uma formação personalizada. Os conteúdos estão no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e blog. Produzidos vídeos semanais no canal do AZ no YouTube com dicas para o Enem e a participação de edutubers. As escolas, por sua vez, também estão diante de um novo currículo para o ensino médio que pode ser implementado até 2022. O Ministério da Educação
propõe mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, especialmente no que se refere à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A mudança principal da proposta é a ampliação do tempo mínimo de cada estudante na escola, de 800 horas para 1.000 horas semanais, com uma grade curricular conectada ao desenvolvimento de competências que preparam para a vida e a implantação de itinerários formativos, que vão além dos conteúdos da BNCC e permitem que os alunos escolham em quais conhecimentos vão se aprofundar de acordo com seus interesses relacionados a uma ou mais áreas do conhecimento e ou na formação técnica e profissional. O novo ensino médio AZ também possui microcursos 100% online e sem necessidade de profissionais dedicados nas escolas. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. O DAERP, Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto, divulga processo seletivo para o preenchimento de 4 vagas e formação de cadastro reserva de estágio. As oportunidades para o ensino médio são para alunos a partir do 2º ano. Já os universitários têm de estar matriculados do 3º período em diante em cursos de administração de empresas, engenharia civil, direito, engenharia química, biomedicina e biologia. Jornada por semana de 20 horas para o nível médio e de 30 horas para nível superior. Bolsa auxílio de R$ 350 a R$ 650 e auxílio transporte de R$ 170. Inscrições até terça-feira, dia 24, pelo site do CIEE no menu Processos Seletivos. Avaliação por prova online com 2 minutos para cada gestão de conhecimentos de português e gerais. Para mais informações, consulte o edital em pciconcursos.com.br. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil, qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Vicente Pascoal 332. Telefone 3344-7277. Radiotv.com. Na volta do intervalo, ETEC Bebedouro prossegue com a Semana Jurídica. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Yane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região.
preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Desde ontem acontece a Semana Jurídica com transmissão pelo canal da ETEC Bebedouro no YouTube. Para hoje, dia 18, às 7h30 da noite, está programado o júri simulado, orientado pelos professores Marina Beatriz Ferreira Pipino, convidada, Osvaldo Adrega de Moura Júnior e Josué Justino do Rio, orientadores. E amanhã, dia 19, às 7h30 da noite, será proferida a palestra sobre o tema Consumidor, você sabe seus direitos, a cargo de Marina Silveira, mestre em Direito, professora de Direito do Consumidor e Empresarial e professora coordenadora da ETEC Bebedouro. Também acontecerá um quiz jurídico organizado por Arthur Vinícius Feitosa Furtado. Informações pelo site www.etecbebedouro.com.br ou pelo WhatsApp 17 997410664. Prefeitura de Bebedouro, para esta quarta-feira, dia 18 de novembro, a 1h da tarde, em sua sede, anuncia a tomada de preços para a contratação de empresa de engenharia civil para a reconstrução da ponte da estrada BBD 154, com recursos de convênio com a União, com contrapartida do município. Ficarão a cargo da vencedora da licitação material, mão de obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, com atuação em regime de empreitada. O edital e os anexos dessa licitação são fornecidos gratuitamente no site www.bebedouro.sp.gov.br ou podem ser adquiridos na Prefeitura por meio de cópia impressa ou em CD, mediante o pagamento de R$20. A execução de cada certame licitatório é realizada em sala ampla e arejada da Prefeitura, bem como os participantes que se fizerem presentes deverão utilizar obrigatoriamente máscaras de proteção. Aqui e ali, radiotv.com. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, promove uma série de lives com coordenadores de cursos no canal da instituição no YouTube, com o objetivo de apresentar as graduações e as propostas de cada uma delas. A oportunidade é de esclarecer dúvidas sobre as graduações, o mercado de trabalho, a carreira, entre outros assuntos no universo do empreendedorismo e da inovação, explica membro da comissão organizadora. São bate-papos promovidos por professores e
convidados com temas de diversas áreas do conhecimento e com o compartilhamento de experiências. Os vídeos poderão ser acessados posteriormente. Esses encontros virtuais oferecidos pelo IMESB são abertos ao público e transmitidos ao vivo pelo YouTube com início às 7h30 da noite em datas previamente programadas por meio dos links de cada graduação. As transmissões contam com a presença dos professores Eduardo de Carvalho Macchione, Administração, Marcelo Ramos, Ciências Contábeis, Fábio Rocha Cagliari, Direito e João Emanuel Ribeiro Guimarães, Engenharia Agronômica. Ontem, dia 17, Arquitetura e Urbanismo com a apresentação de Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches. Hoje, Direito com o professor Fábio Cagliari. Amanhã, dia 19, Engenharia Agronômica com João Emanuel Ribeiro Guimarães. Os links de acesso você confere em imesb.br ou em revistaaqui-ali.com.br. No dia 25, quarta-feira, tem início o 5º Fórum de Empreendedorismo e Inovação em live especial e com atividades relacionadas ao tema, como a apresentação de projetos interdisciplinares de modelos de negócios em formato pitch e elaborados por alunos do 5º e 6º períodos do curso de administração, que complementam as disciplinas empreendedorismo e plano de negócios ministradas pelo professor mestre Marcos Lúcio de Carvalho Correia. Dia 26, professores Eduardo de Carvalho Macchione, Administração, e Marcelo Ramos, Ciências Contábeis. Os links de acesso você também confere em imesb.br ou em revistaaqui-ali.com.br. Escolha o seu curso e faça a inscrição. Ligue e agende sua prova pelo telefone 3345-9366. Os links de acesso você confere em imesb.br ou em revistaaqui-ali.com.br. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Na Tudo Belo, moda bebê, infantil, teen e adulta com os melhores preços e excelente qualidade. As promoções não param. Confira. Macacão curto de bebê a partir de R$ 34,90. Macacão longo de bebê a partir de R$ 37,90. Regata masculina do número 1 ao 16 a partir de R$ 17,90. Na Tudo Belo você encontra o enxoval completo para o seu bebê. Móveis, kits de berço, carrinhos, cadeirinhas de carro e muito mais. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento. Rua Coronel João Manuel, 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17-3342-7272. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial Esvaziamento e Concentração. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos.
A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O Sebrae aqui, Bebedouro, desde o dia 9 até a próxima segunda-feira, atende das 11 da manhã às 5 da tarde. O Sebrae fica na Avenida Hércules Pereira Hortal, 1367, no Sambódromo, e conta com os mesmos serviços do escritório regional, o que possibilita o acesso de microempresas, de empresas de pequeno porte, de empreendedores individuais, de produtores rurais e de potenciais empresários para receber informações referentes à gestão empresarial, tecnologia, oportunidades de negócios, crédito, mercado, legislação, pesquisas e publicações técnicas. Telefone do Sebrae aqui é o 17 3343 8301. Aqui ali Notícias, editorial. Esvaziamento e concentração. Década de 1960. Um Brasil mais rural do que urbano. Mas o censo do IBGE de 1970, ano da conquista do tricampeonato de futebol, sela a virada demográfica. Pela primeira vez, a maioria da população passa a morar em cidades, como efeito do êxodo do campo, estimulado pelo processo de industrialização a toque de caixa. Algumas cidades do interior paulista registram as suas primeiras favelas já nas décadas de 1970 e de 1980. 40 anos depois, em muitos municípios com população acima de 70 mil moradores, já é comum e preocupante o registro de formação de favelas, geralmente no entorno do perímetro urbano ou então em terrenos abandonados, a maioria de propriedade das prefeituras e sem os devidos cuidados de conservação, inclusive sem cerca nem muros para evitar invasões. Depois que determinado número de famílias, sem ter onde morar, invade essas áreas, fica complicado o esvaziamento, ou seja, a expulsão do lugar. Elas assim se instalam por questão de ordem social e financeira, e sem contar com assistência social, expedientes que devem ser cumpridos pelo poder público. Bebedouro, pelo seu tamanho, localização geográfica e facilidade de locomoção, não está livre de ser alvo da atração de andarilhos e de famílias sem teto, que podem chegar à cidade e se instalarem em quaisquer espaços que encontram pela frente, onde começam a surgir as famigeradas favelas, com seus problemas para a comunidade e principalmente para o bairro e os vizinhos. Então, que o prefeito eleito Lucas Serem inclui em seu programa de governo a elaboração de políticas públicas e de assistência social para esse público. Afinal, a cidade pode enfrentar problemas dessa natureza e que exigem preparo para o enfrentamento de conglomerados humanos carentes de educação social e de recursos financeiros. É isso. Aqui ali, radiotv.com.
Na volta do intervalo, jogos pelas eliminatórias, as Copas do Brasil e Paulista e o Sub-23 da Segundona. Técnico Tite diz que jovens vão criando casca e elogia Everton Ribeiro na seleção brasileira. Em preparação para Tóquio, seleção olímpica perde de virada para o Egito. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for dá tudo belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Empreendedorismo e solidariedade são temas da edição de novembro da Aqui e Ali. O ICDH, Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano, leva cultura e arte a bairros de Bebedouro com a Companhia de Dança Desiderata. Conheça a história deste projeto, que conta com 105 alunos e oferece oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da periferia. A empresária Valquíria Medeiros Ferreira e suas filhas Ana Beatriz e Camila abrem as portas da Amazing Fashion, com coleções plus size e convencional para mulheres elegantes e cheias de estilo. A dermatologista doutora Iane Batista aborda o tema acne. Ela discorre sobre alguns tratamentos para quem convive com as temidas espinhas. Na página Estilo, Laís Santin aborda os diferenciais de designers brasileiros. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, ecoansiedade, mudanças climáticas e como isso influencia sua saúde mental. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, quarta rodada. Ontem o Equador venceu a Colômbia em Casablanca por 6-1. A Venezuela venceu o Chile no Olímpico de Caracas 2-1. O Peru perdeu para a Argentina no Nacional de Lima 2-0. O Uruguai foi derrotado pelo Brasil 2-0 jogando no Estádio Centenário. E o Paraguai empatou com a Bolívia em 2-2 no Defensores del Chaco. Os 4 primeiros colocados das eliminatórias se classificarão para a Copa do Mundo de 2022. Já o 5º melhor disputará uma repescagem para tentar ir ao Catar daqui a 2 anos. Copa do Brasil, quartas de final, segunda rodada. Hoje às 4:30 da tarde, Grêmio e Cuiabá. Às 7 da noite, Ceará e Palmeiras.
às 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo e América de Minas e Inter de Porto Alegre. O campeão escolhe entre a Copa do Brasil ou a Série D do ano que vem, com o vice-campeão ficando com a vaga restante. Campeonato Brasileiro, jogo adiado da sexta rodada. Hoje, às 7 da noite, jogam Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Agora a Copa Paulista, primeira fase, quarta rodada pelo Grupo 1. Hoje, às 3 da tarde, Rio Preto e Marília e Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão. Pelo Grupo 2, hoje, às 3 da tarde, o Comercial de Ribeirão enfrenta o Velo Clube Rio Clarense e a Ferroviária de Araraquara enfrenta o Atibaia. Grupo 3, hoje às 3 da tarde, Osasco, Audax e Primavera de Indaiatuba e Inter de Limeira enfrenta o 15 de Piracicaba. Pelo Grupo 4, às 3 horas da tarde, Portuguesa, Santista e Juventus da capital e Ponte Preta de Campinas versus São Bernardo. E Grupo 5, uma partida realizada ontem à tarde, o Nacional da capital perdeu para o Guarani de Campinas por 5-3. Hoje, às 3 da tarde, jogam Água Santa de Diadema e Portuguesa de Desportos. A primeira fase será em turno e retorno dentro das chaves. Os 3 primeiros de cada grupo e o melhor quarto colocado no geral avançam às oitavas de final. Todas as etapas eliminatórias, inclusive a final, serão em jogos de ida e volta. O campeão escolhe entre a Copa do Brasil ou a Série D do ano que vem, com o vice-campeão ficando com a vaga restante. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Sub-23 da segunda divisão, primeira fase, primeiro turno, 10ª e última rodada. Hoje, às 3 da tarde, tem Andradina e Tanabi, Bandeirante de Birigui e América de Rio Preto, Assisense e Oswaldo Cruz, Tupã e Vossen de Assis, 15 de Jaú e Grêmio São Carlense, Matonense e Inter de Bebedouro, Rio Branco de Americana e União Agrícola Barbarense, Independente de Limeira e Itararé, Flamengo de Guarulhos e Amparo, Itapirense e Guarulhos, São José e União Mogi, Suzano e Mantiqueira, Mauá Futebol e Jabaquara de Santos, Barcelona Esportivo versus Mauaense. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Depois do intervalo, no bloco de esportes, Tite diz que jovens vão criando casca e elogia Everton Ribeiro, pé de pano. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo.
Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O técnico Tite ficou satisfeito com a postura da seleção brasileira no triunfo por 2-0 sobre o Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu. A equipe já havia vencido os 3 primeiros jogos das eliminatórias contra times mais fracos, Venezuela, Peru e Bolívia. Após a partida desta terça-feira, o treinador falou que os jovens vão criando casca. O treinador explicou a mudança que fez no posicionamento da seleção brasileira ainda no primeiro tempo, quando a equipe não conseguia criar jogadas de ataque e via o Uruguai ser melhor em campo. Tite mudou a seleção do 4-1-4-1 para o 4-4-2, deixando Everton Ribeiro aberto pela direita. O treinador elogiou o meia do Flamengo. A seleção brasileira é a única com 100% de aproveitamento nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A competição será retomada no fim de março de 2021. Até lá, Tite espera que já exista vacina contra o coronavírus e que o público possa estar presente nos estádios. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Após 4 vitórias seguidas em amistosos de preparação para os Jogos de Tóquio, a seleção brasileira sofreu nesta terça sua primeira derrota. Jogando no Cairo, caiu de virada diante do Egito por 2-1 em seu último teste em 2020. Foi uma apresentação abaixo do esperado de Rodrigo, Matheus Cunha, David Neres e companhia. Os comandados do técnico André Jardine até começaram bem, mas caíram bastante de produção após a abertura do placar. Com erros de marcação, acabaram sofrendo a virada no segundo tempo. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Após vencer em pleno Maracanã por 2-1 na última quarta-feira, o São Paulo recebe o Flamengo às 9h30 da noite desta quarta no Morumbi, em São Paulo, pela rodada de volta das quartas da Copa do Brasil. Com o resultado da ida, os tricolores precisam de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil, que oferece ao campeão lugar à Libertadores, a Supercopa do Brasil. Os rubro-negros buscam triunfo mínimo para forçar os pênaltis ou 2 gols de diferença para ficarem com a vaga. Quem classificar vai enfrentar quem passar no embate entre Grêmio e Cuiabá. Na ida, na quarta-feira, vitória tricolor também por 2-1. O encontro final acontece às 4h30 da tarde desta quarta-feira na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além do placar no primeiro encontro, o São Paulo se apoia na freguesia imposta sobre Rogério Ceni, comandante carioca, que também dirigiu o Fortaleza. Ao todo, eles se encontraram em 6 oportunidades, com 4 triunfos paulistanos e 2 empates. Ademais, o tricolor do Morumbi vem colhendo bons resultados sobre o rubro-negro da Gávea, já que tem 41 vitórias contra 32 derrotas e 31 empates no retrospecto geral.
Nos 7 duelos mais recentes, os São Paulinos conquistaram 4 vitórias e 3 empates. Os desfalques do São Paulo são de jogadores que não vêm atuando por lesão e tem pouco espaço no elenco. Walsh, Lisieiro, Rojas, Lucas Perry e Paulinho Boia. Além disso, Tietê, lateral direito e volante, se recuperou da Covid-19 e está à disposição. O zagueiro Arboleda serviu a seleção equatoriana nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 e deve ficar no banco de reservas, aliás, como vem acontecendo. O Flamengo, por outro lado, não vai poder contar com os atacantes Gabigol e Pedro, o volante Thiago Maia, o lateral esquerdo Felipe Luiz e o zagueiro Rodrigo Caio, que se recuperam de lesão. Todos são peças essenciais no plantel carioca. O meia Diego está em recondicionamento físico. O também meia Everton Ribeiro e o lateral direito chileno Isla servem às respectivas equipes nacionais e não devem aparecer entre os titulares rubro-negros. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Ceará e Palmeiras fazem nesta quarta-feira a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 7h no Estádio Castelão. A equipe paulista construiu larga vantagem ao vencer por 3-0 na ida no Allianz Parque. O Alviverde está tranquilo, mas o futebol é uma caixinha de surpresas. O Palmeiras pode perder até por 2 gols de diferença, que ainda assim avança às semifinais da Copa do Brasil. O Ceará, por sua vez, precisa vencer por 4 gols de diferença para conseguir a classificação direta. Caso os cearenses vençam por 3 gols, a decisão vai para a disputa de pênaltis. O time que avançar encara Internacional ou América de Minas na semifinal. Na ida, os mineiros venceram por 1-0 no Beira-Rio e a volta está marcada para quarta-feira, às 9h30 no Independência. Pois é, o Ceará busca uma vitória ou uma virada até histórica contra o Palmeiras nesta quarta-feira. O time precisa reverter o placar de 3-0 sofrido no jogo de ida no Allianz Parque. Para isso, tem a volta do seu principal jogador, que é o Vinha, que se recuperou após testar positivo para a Covid-19 e deve ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. O Ceará tenta se apoiar em uma quase virada ocorrida na Copa do Brasil de 2013 para tentar reverter a vantagem contra a equipe paulista. Naquele ano, os cearenses saíram derrotados por 3-0 no jogo de ida da segunda fase contra o Asa de Arapiraca. Na volta, devolveram o placar, mas acabaram eliminados nos pênaltis. Agora, o Palmeiras terá que superar 2 adversários hoje. Isso porque o clube foi tomado por um surto de Covid-19, sendo que 15 jogadores estão infectados e fora do confronto contra o Ceará esta noite. Os jogadores contaminados pelo Covid-19 são Jailson, Vinícius, Gabriel Menino, Luan, Alain Imperial, Kusev, Vinhan, Gustavo Scarpa, Danilo, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Rony, Quinones, Pedro Acácio e Marino. Lesionados, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva também são baixas, além de Breno Lopes, que já defendeu o Juventude nesta edição da Copa do Brasil. A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Luiz Adriano, artilheiro da temporada com 15 gols, e também do lateral esquerda Lucas Esteves. Eles participaram do último treino da equipe antes de embarcar para Fortaleza na manhã de ontem. O goleiro Everton e o zagueiro Gustavo Gomes estão com as seleções para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo nesta terça-feira, mas embarcam em um avião da Crefisa e se juntam ao restante do elenco em Fortaleza.
E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Um excelente dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência. Você sintoniza Aqui Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Muitas novidades